Mas, Adriles, quando a gente olha também hoje para os presos do 8 de janeiro, a maioria também são religiosos, são pastores, são líderes. Dá para dizer que a igreja impulsionou o 8 de janeiro de alguma forma? Depende da acepção filosófica. Eu acho que a gente sofreu, realmente, já sofreu, estamos sofrendo um golpe interna corporis dentro do judiciário. Se você cria crimes que não existem, como fake news, discurso de ódio, são crimes de opinião, basicamente. Se você cria inquéritos ilegais e imorais em que o juiz se coloca como procurador, investigador e vítima em carrasco. Se você prende pessoas, censura pessoas por crime de opinião ou pela liberdade de ir e vir. Se você cria golpes que não existem, viagens que não existiram, intenções subjetivas de juiz com intenções subjetivas de alguém que eles acham de armar um golpe. Se você começa a prender, perseguir, massacrar gente inocente, para resumir, você está sendo anticristão. Entendeu? Então, eventualmente, aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, que eu achei um exagero de uma estratégia ruim, de pessoas invadindo o Congresso Nacional, depredando o Congresso Nacional, foi um ato de desespero de pessoas que têm o sentido religioso, sim, o sentido cristão, de percepção de que a liberdade do Brasil, e liberdade é um princípio cristão. Como eu falei, você só escraviza aquilo que você não ama. Que a liberdade de expressão, a liberdade de ação, a liberdade de pensamento estava sendo ameaçada, estava sendo conspurcada, estava sendo massacrada, e que pessoas estavam sendo massacradas, arruinadas e perseguidas, como os cristãos foram perseguidos nos 4 primeiros séculos lá, depois da morte de Cristo, entendeu? Então foi um ato de desespero, sim. Foi um ato eminentemente desesperado. Mas desesperado de um povo que clamava pela real volta da democracia no Brasil. O ato deles foi equivocado do ponto de vista estratégico. Mas o ato deles foi um ato cristão de retomada e tentativa de ressurreição da liberdade, da democracia e da república no Brasil. E esses que estão presos, esses que estão sendo subjugados, esses que estão sendo arruinados, mortos como o Crezão dentro da cadeia, são os neocristãos que eram perseguidos pelo Império Romano. Entendeu? Depois o Império Romano fundou o catolicismo, que eventualmente o Espírito Santo baixou lá, isso é para quem acredita, e transformou aquele que era o algoz no submisso de Cristo. Eu não tenho tanta esperança assim do STF se transformar no submisso de Cristo até o presente momento, né? Mas o que a gente tem que fazer enquanto cristão perseguido, enquanto cidadão perseguido, enquanto brasileiro perseguido, e essas vítimas do 8 de janeiro são brasileiros perseguidos e massacrados e injustiçados, é lutar contra o neo-império romano, que é o Supremo Tribunal Inquisitorial. Vamos dar nome aos dois. Você tem sido um crítico quanto mais do Alexandre de Moraes, e agora há pouco você falou que os presos do 8 de janeiro queriam uma real democracia. Você acha que o Brasil de fato vive uma ditadura, Adrins? Absolutamente, sim. Vive uma ditadura. Você tem presos políticos, você tem perseguidos, você tem censurados, você tem pessoas que são condenadas sem o devido processo legal. Quer dizer, nem sem condenadas, são colocados. O Clésio, que eu dei um exemplo aqui, foi colocado na masmorra, sem saber do que estava sendo acusado, colocaram lá naquela raspa do tacho lá das pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, morreu por falta de atendimento médico. Um homem doente, o Alexandre de Moraes deixou de atendê-lo, deixou de soltá-lo com o pedido da PGR. Estou dando um exemplo. Você tem uma mulher que pichou numa estátua uma frase infelicíssima de um ministro do STF, perdeu o mané, ficou 2 anos sem ver os filhos de prisão preventiva, o que já é um abuso, já é uma tortura, foi condenado a quase 20 anos de cadeia, sendo que pedófilos, assassinos e terroristas não recebem essa pena no Brasil. Entendeu? Você tem amigos meus, por exemplo, jornalistas, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, você tem o Alan dos Santos, que estão proibidos de pisar no Brasil sob pena de prisão. Pedido a prisão dessas pessoas, o Departamento de Estado americano negou. O Departamento de Estado americano está em vias de condenar o senhor Alexandre de Moraes por violação drástica aos direitos humanos. Condenar o Alexandre de Moraes por ditadura. Você falou agora há pouco em relação ao que os Estados Unidos pretendem fazer com o Alexandre de Moraes, uma espécie de sanção ali. Isso não seria a nossa democracia, de alguma forma, Rodrigues? Se não há democracia, não fez. A soberania do Brasil? Se não há vou te perguntar uma coisa, uma pergunta retórica. Soberania nacional é a do povo. Soberania nacional numa democracia é a do povo. Não há soberania nacional, por exemplo, da Venezuela, em que um ditador frauda as eleições e trata o povo a ferro e fogo, cooptando todas as estruturas, todas as instituições para fingir ser uma democracia. Aqui não há mais soberania nacional, há soberania de tiranos. O Lula, que foi retirado da cadeia
por corrupção e lavagem de dinheiro, foi recolocado numa campanha absolutamente parcial da parte da Justiça Eleitoral, que censurava um lado em privilégio do outro, que é o lado do Lula, que está no poder hoje, de maneira completamente, absolutamente injusta. E você tem juízes travestidos carrascos travestidos de juízes que perseguem pessoas. Ou seja, e não é exatamente uma questão de soberania nacional. Por quê? Como é que começa esse processo? O Alexandre de Moraes, o Marco Rubio, o que ele está falando, está tratando é de pessoas residentes nos Estados Unidos que têm cidadania americana e brasileira, como o Alan dos Santos, como o Paulo Figueiredo, como o Constantino, que têm redes sociais censuradas até hoje. Há 2 anos essas pessoas não podem aparecer com rede social aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Isso é crime. Isso é crime de lesa pátria, porque é um crime contra a liberdade fundamental de um indivíduo. Ou seja, a tirania do Alexandre de Moraes ultrapassa a barreira nacional e está chegando a cidadãos atuantes como o Figueiredo, como o Constantino, como o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, especificamente, teve a sua prisão decretada aqui e pedida para o Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado americano negou. Eu falei, o que esse cara está fazendo? Ele está fazendo críticas incisivas ao governo, ao STF, a uma instituição. Isso é a base da democracia, você poder e legitimamente dever criticar os poderes constituídos. A sua crítica pode ser leviana, mas aí que se processe a pessoa, não que se decrete um mandado de prisão baseada no inquérito de atos golpistas que estão só na cabeça do juiz. Entendeu? Ou seja, a ilegitimidade tirânica, a perseguição, o ato cruelmente tirânico do Alexandre de Moraes ultrapassa os próprios limites nacionais. Agora, sendo aqui, não há soberania, eu volto a dizer, numa ditadura. A soberania na democracia é do povo, é o povo que escolhe seus representantes. E a gente está sob mercê de juízes não eleitos pelo povo, que castram a liberdade das pessoas, que perseguem, massacram e prendem as pessoas por crimes que não existem em inquéritos julgados por aqueles que deveriam, eventualmente, zelar pela justiça. É isso que está acontecendo, é uma tirania que ultrapassa os limites nacionais e que não tem nada a ver com soberania nacional, tem a ver com soberania de tiranos que querem subjugar o povo, estão subjugando o povo no Brasil. Adriles, o processo do Rio de Janeiro avança lá no STF e você acredita na prisão do Bolsonaro? Pela atual conjuntura e como a banda vai ser preso, sim. Entendeu? Eles até agora não recuaram 1 milímetro. Aliás, não estão recuando nem com a possibilidade da Lei Magnícia atacando, condenando o Alexandre de Moraes. Eles estão se unindo dizendo que há uma conspiração global de extrema-direita contra aquilo que se chamou de soberanias nacionais da América Latina. Agora, esse é um discurso, por exemplo, ipsis literis que eu estou copiando do Barroso. Mas esse também é o discurso ipsis literis que eu estou copiando do Nicolás Maduro. É aquela coisa, ameaça Yankee. Você tem uma ditadura e cria um inimigo imaginário. Ou seja, mais um sintoma de que o Brasil é uma ditadura. Agora, se eventualmente eles vão voltar atrás, eu acho que não. Eu acho que eles vão roer a corda, eles vão esticar a corda até o limite do impossível, porque eles têm o poder. E o que acontece no Brasil? Aqueles que deveriam se rebelar contra esse Estado tirânico, por exemplo, a OAB fez uma nota asquerosa a favor da tirania do Brasil e contra as possíveis sanções contra o Alexandre de Moraes. Eles mesmos deviam fazer sanções, pelo menos simbólicas, contra um tirano que está proibindo, inclusive, ter direito à defesa de advogados. É asqueroso o que está acontecendo dentro do Brasil. Asqueroso do ponto de vista de omissão e covardia. Que é necessário um órgão exterior, é necessário o Congresso americano dizer que há uma ditadura aqui no Brasil. E, eventualmente, aí eu faço uma crítica até às lideranças de direita no Brasil. Se você não diz de maneira clara, aberta, sintética, que há uma ditadura no Brasil, que essa ditadura é capitaneada pelo senhor Alexandre de Moraes, vocês ficam falando em anistia, eu acredito na anistia, que seja um nome ruim. Se não anistia, a gente não cometeu crime algum. Mas, eventualmente, é uma reverberação. A gente está em via de ter um ministro condenado pelo Congresso americano. E aí ninguém faz nada aqui. Se você pega o Tarcísio Gomes de Freitas, quase nunca, é um excelente gestor, mas quase nunca menciona o STF. Você pega o Romeu Zema, o Jorginho, o Caiado, você pega todas as pessoas que foram eleitas, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, pelo escopo do que se chama direita brasileira, que está sendo perseguida, você acaba com a ditadura. Do dia pro outro, eu falo, essas pessoas ficam irritadas. É fácil revelar a ditadura do judiciário do Brasil. É só ter
milhões de pessoas nas ruas pedindo a falta de democracia. E para que isso aconteça, é só fazer com que todas as lideranças de direita, inclusive Bolsonaro, proclamem, incitem o povo à restauração da democracia. Agora, ficam querendo dialogar com o tirano, é a mesma coisa que o Winston Churchill falava na época dos nazistas, quando o Chamberlain queria fazer as pazes com os nazistas. Você está enfiado com a cabeça dentro da boca do tigre, você quer convencer o tigre para não te devorar. Aí não dá. Se você não tiver uma coragem, uma coisa, e eu precisa muita coragem. A maioria dos prefeitos, governadores, deputados, senadores, são conservadores. Os conservadores é que estão sendo perseguidos no Brasil. Agora, se você não tem uma mobilização para debelar a ditadura e dizer que é uma ditadura, aí a gente é uma nação, perdoa a expressão forte, de covardes.